Boa noite, sejam bem-vindos. Estou aguardando só o Daniel fazer o pedido para entrada aqui, né? Iniciando a nossa live de hoje. Igor, Olá, tudo bem? seja bem-vindo. Está muito escura Tudo acá. bom? Não, até que tá bom. Tá um pouquinho escuro, mas acho que tá bom. Eu tive que jogar uma luz aqui também, que alguma coisa tá escurecendo hoje o Instagram. Pois é. E aí, Igor, como é que vai? Tudo bem com Tudo você? bom, tudo jóia. Na correria aí dos online da vida, né? Está participando de muitos? Também, e dando muita aula, né? Ajá, E aí, em aula a gente acaba online, acaba passando até do horário, né? claro. Porque sempre tem um probleminha ou outro que trava uma conexão, aí você tem que voltar, e aí quando você vê já passou o tempo, né? Me conta uma coisa. Hum. Como é que você começou a relação entre psicanálise e cinema? Bom, psicanálise eu conheço desde que eu nasci, né? Porque é família de psicólogos, né? E psicanalistas, então conheço desde que nasci. E sempre fui apaixonado por cinema. E eu comecei a interessar por cinema e psicanálise, fazer essa relação, essa conexão, quando eu comecei a dar aula de cinema. Eu comecei a estudar roteiro de cinema, fui convidado a dar um curso de roteiro de cinema e eu me deparei com o Joseph Campbell, né? Poder do Mito, Jornada do Herói. E aí, Uhum. Poder do Mito, Jornada do Herói começou a me mostrar um monte de sintomas que estavam aparecendo lá nos filmes, né? Tudo que a Ah, que, gente vive, a gente sente, tá lá, né? E aí eu comecei a fazer essa conexão e comecei a trazer. No começo eu trazia mais, era Freud, trazia alguma coisa de Melanie Klein, comecei a fazer um pouco dessa ponte, e aí eu comecei a me interessar pela linguagem, né? Estava trabalhando com ajá. roteiro de cinema, comecei a me interessar por linguagem, e foi onde eu fui parar no Lacan. E Quiere aí decir que me você apaixonei por Lacan. primero se formó en cinema, tu Em percurso de cinema. formación en cinema. ¿Cómo es que es tu percurso de Cinema. formación en cinema? Então, eu comecei fiz cursos livres de cinema, né? E aí eu comecei a trabalhar com cinema. Eu estava na época fazendo faculdade de comunicação e eu tive disciplina de cinema na faculdade de comunicação. E aí Ajá. depois eu fui fazer mestrado e doutorado na área de multimeios lá no Unicamp. Ajá. Ah, Até y ahí fue lá eu, haciendo, é, ahí fue haciendo y porque fue se especializando en roteros. foi. E Ajá. lá, a linha de pesquisa que eu fui me deparar lá no Multimeios foi justamente uma linha de pesquisa que é do professor Ernesto Bocara, que é com. A gente tem uma fusão entre filosofia, né, arte e cinema junto. As disciplinas dele são multidisciplinares para as artes e para a mediologia, né, para o Ajá. multimeios. E aí a gente trabalha com filosofia e psicanálise. A primeira disciplina que eu fui ter lá na pós-graduação foi justamente quando estava completando o aniversário de Freud, e aí a disciplina era justamente uma análise dos filmes pelo viés de Freud e também da análise do Freud além da alma. Entonces articulan filosofía, psicanálisis y cinema en esa área. Isso. Uhum. ¿Y cómo hacen esa articulación, por ejemplo? Ah. Me da un ejemplo de esa articulación. A gente sempre trabalha com uma lista de autores da filosofia e alguns autores da psicanálise para fazer ponte de alguns textos desses autores Ajá. com alguns filmes que a gente já pré-seleciona, né? Então são filmes que Ujú. lidam justamente com esses temas da psicanálise ou da filosofia que a gente está abordando. Então nós tivemos, né, teve uma disciplina que foi de cinema erótico, falando sobre a questão do erotismo, então teve muito Ajá. Lacan ali, né? E aí Ajá. teve uma disciplina que foi sobre os sonhos, interpretação dos sonhos, relação dos sonhos, e sempre trazendo professores convidados. Então a gente
fez uma ponte legal, porque a gente trouxe pessoas da área freudiana e lacaniana, mas trouxemos Claro. também a professora, a doutora Elizabeth Zimmermann, que é junguiana, né? Que é lá do Instituto Ajá, Junguiano, né? Então nós fizemos, a gente ujú. está sempre fazendo essa ponte, trazendo pessoas da filosofia, da neurologia também, já tivemos lá o pessoal da neurologia falando um pouco para a gente do funcionamento do cérebro. Então é Ujú. sempre uma relação bem ampla, né? Há autores há directores de cinema que parecen más, como que más fáciles de vincular con psicanálisis, inclusive porque ellos propios estudiaban, leían psicanálisis. Uno de ellos es Hitchcock, ¿no? Hitchcock me parece que flerta o tempo Uhum. inteiro com questões psicanalíticas. Você já abordou a relação de Hitchcock com a psicanálise? Já, já. Inclusive a disciplina que nós demos esse semestre, que terminou agora no finalzinho de julho, foi justamente uma disciplina que a gente estava abordando a ficção da loucura, né? A loucura da ficção, a partir de um filósofo que é o Wilhelm Flusser, mas fazendo gancho com a psicanálise, e aí nós abordamos o psicose e abordamos o Freud além da alma, né? E o interessante é porque o John Huston, quando fez o Freud além da alma, ele foi se consultar com o Hitchcock Ajá, para montar o no filme, sabía. né? Ele Ajá. teve o roteiro lá transtornado lá do Sartre, né? Porque o Sartre escreveu 800 páginas que era impossível de virar filme. Aí ele teve que fazer uma adaptação, né, do roteiro do Sartre. Mas aí ele transformou o filme e ele levou esse roteiro que ele adaptou para o Hitchcock e pediu a opinião do Hitchcock. Tanto que o Hitchcock que sugere para ele o Montgomery Clift lá para estar tá atuando no filme, né? Parece que o encuentro con Sartre fue desastroso. Conta as Foi. lendas que ni un gostó do otro, ¿no? Cada uno Não. se fue con una posición así totalmente confrontada en relación con otro, justamente por causa de ese filme. Teve uma entrevista que o Sartre falou, né, que ele falou assim, perguntaram para ele, mas por que 800 Sí. páginas? Ele falou assim, porque eu reduzi a história do Freud. Imagine então ele fazendo com 200 páginas. Claro, era imposible un rotero eso. É, Mas parece que Sartre falaba que o actor era un egocéntrico. isso é. Y o actor falaba de que o Sartre cheiraba mal y anotaba todo que él escribía. Él falaba y anotaba las cosas que él escribía. É Entonces verdade. se fueron con una cierta antipatía uno con otro. Né? Mas há outros autores que são mais, que apesar de terem temas que poderiam ser aproximados com a psicanálise, eu acho que eles não tiveram contato com a psicanálise. O que me lembra é por exemplo, Fellini. Fellini me parece Uhum. que o cinema de Fellini é uma espécie de sonho, né? De fato, Sim. muitas cenas Uhum. são cenas de sonhos. E, no entanto, Sim. não sei se Fellini teve alguma vez algum vínculo com a psicanálise ou não. Mas seu cinema é Uhum. bem fácil de vincular com elementos da Com psicanálise. certeza. O Fellini eu não sei se ele teve esse vínculo direto com a psicanálise, mas ele aborda muitos temas e ele traz algumas frases de interpretação dos sonhos, por exemplo, ele vai trazer em alguns filmes dele, né? Então, quando ele faz o autobiográfico dele lá, que é o Fellini 8,5 lá, ele vai trazer várias citações da interpretação dos sonhos. E frases, Mas, às vezes, na íntegra, né? aham. Não tinha tocado, não tinha percebido disso. Isso não é. Um dos filmes, talvez o filme que mais me marcou na minha vida é Amarcord. Amarcord é o filme da minha época, todo mundo ficou marcado por isso, porque tem todos os elementos da relação, da constituição do sujeito, não? Então, por isso me marcou muito. E tem elementos aí bastante interessantes. Mas
¿Você acha que a psicanálise contribui em alguma medida para alguém que é roteirista? Com certeza. Eu acho que não só contribui para o roteirista, mas contribui para todas as funções ali no cinema, né? Porque você começa a compreender o que você está fazendo lá, né? A partir da psicanálise, né? Então, quando o roteirista coloca alguns conceitos lá, o diretor também precisa, né, ter um conhecimento de psicanálise para lidar com aqueles conceitos, saber como dar o tempo certo da cena para que aquela ação Sim. funcione da maneira com que ela é na psique humana, né? Dar o tempo do Uhum, tempo, né? Eu acho uhum. fantástico ter um filme que é o com o Kevin Costner, que é o Dança com Lobos, e tem a cena em Sim. que a Índia lá, o marido faleceu, né? E ela vai passar pelo período do luto e eles ensinam sobre o luto, né? A importância do luto, o tempo que ela tem que ficar sozinha lá, isolada do resto da tribo, que é necessário para ela poder viver o luto, e eles contando sobre o luto, e é tão necessário a psicanálise para poder falar do luto, né? Porque não é só Ajá. a história, o luto do índio ali, mas tem o sujeito, o homem branco que está ali, que é o soldado, né? Que também tá tendo que entender o luto, né? E para ensinar o luto, nada melhor do que a psicanálise, né? Pois é. Então, Você falou do tempo, não? Do tempo do uhum, luto, do tempo no cinema. Eu me lembrei que a minha primeira entrada desde a filosofia para o cinema foi Gilles Deleuze. Estudo sobre uhum, cinema 1 e estudo sobre cinema 2. cinema Lá, 2. por os anos 80, eu tive um Uhum, professor que era crítico de arte nos anos 85, 84, 85, 86. Y en aquella época tenía un profesor que era crítico de arte y él apareció y a gente ficou un año, un primer semestre con Cinema uno y un segundo semestre con Cinema 2. Ahí o que a gente hacía era una especie de maratonas, o sea, íbamos lendo el libro y a medida que íbamos lendo el libro, íbamos, en aquella época tinha VHS, entonces uhum, alugábamos o VHS y íbamos acompañando a lectura de un libro con a fita, como se llamaba en aquella época, con VHS. uhum, Y eso permitía que, ao mesmo tempo que a gente percorresse a história do cinema no século XX, percorresse a história do cinema levando em consideração elementos próprios da filosofia, como a questão uhum, do tempo e do movimento e do tempo, não? Por isso uhum. aí nós resgatamos a Bergson e depois as diferentes teorias do tempo e do movimento, não? Que aí entendi que era essencial, não? Eu me lembro o Acorazado de Potemkin, por exemplo, como Uhum, Gilles Deleuze caracteriza a cena, o filme, caracteriza o filme e algumas cenas como paroxismo, quer dizer, uhum, está na calmaria e da calmaria chega a revolta, né, e a revolução. Então, para isso é preciso estabelecer uma relação tempo-espacio que permita construir esa uhum. cena, ¿no? Entonces, parecería como que el director tiene que tener idea de qué concepción del tiempo y de movimiento él está usando. ¿Qué você acha de Cinema 1, Cinema 2, las interpretaciones que Gilles Deleuze fez naquela época? O Deleuze é interessante porque ele faz uma ponte com o Tarkovsky, né? Que é outro diretor que ele cita bastante, ele comenta bastante. O Tarkovsky escreveu, né, um livro sobre o tempo no cinema, né? Um livro que é dedicado exclusivamente ao tempo no cinema, e os filmes do Tarkovsky são filmes para entender o tempo, né? Dar tempo ao Claro. tempo, como ele dizia. E aí, o dar tempo ao tempo é uma questão do que aparece lá nos tratados do Deleuze, que é justamente eu acho que é o ponto-chave do Deleuze, né? Eu gosto muito quando ele fala isso, dar tempo ao tempo, né? E ele cita, quando ele fala do dar tempo ao tempo, aquela cena do Potemkin, que é
carrinho de bebê lá na escadaria, né? E aí ele Fantástica, que fala, né, você... o tempo do tempo, né? Porque precisou ter todo um tempo ali de entender o que estava acontecendo ao redor para entender a importância daquele carrinho que estava descendo, que é metafórico, né? Ele não é Claro. uma representação direta, não é só um carrinho descendo e correndo o risco de tomar um tiro, mas é uma questão toda metafórica, né? E é Uhum. interessante porque a cena é tão importante que ela se repete depois em outros filmes, né? Pois Tem é, o eu vi, filme vi o Os vídeo onde se Intocáveis, repetia mais ou menos a mesma estrutura, mais ou não? menos. Tem um filme que é a história lá dos Intocáveis, que caçaram o Al Capone, né? Com o Isso. Kevin Costner também. E aí tem a cena da escada também, com o carrinho de bebê descendo. Então ela é É, uma cena que... parece como que un director cita a otro en esas Hum, cosas, ¿no? Parecen citaciones, en la verdad, ¿no? é. Dentro de una obra. Porque são autores que, como o Deleuze coloca, né, e aí eu acho a importância do Deleuze, ele coloca isso, né, ele conseguiu catalogar o que era importante, né, por que esses autores se tornaram, né, esses diretores de cinema se tornaram icônicos, né, porque hoje Ajá. se fala nesses diretores, né, até hoje, né, porque eles conseguiram, né, mostrar o que é, né? A gente vai assistir um filme do Antonioni, por exemplo, ou Pasolini, ou Truffaut, eu falo que é a tríade ali, né, porque os três dialogam, né, numa mesma sintonia. E você pega esses autores e você sai do filme ali chocado, porque tudo que você vive, tudo que você sente está lá, né? Ajá. Está lá aparecendo e tem um tempo para você poder pensar o que você está sentindo. Ele dá o tempo de você pensar, né? Hoje, Ahora, talvez os filmes mais flats, mais rápidos que o cinema hollywoodiano fez aí em estilo, talvez videoclipe, né? Essa coisa que é tudo com cortes rápidos, ele funciona bem para um filme de ação, um filme de entretenimento, tem filmes ótimos, né? Não negando, né? Mas ele não dá um tempo de pensar, né? Muitas vezes a gente sai do cinema e fala, nossa, o que será que aconteceu com o personagem? Às vezes a gente não fisgou a cena de tão rápida que é a ação, né? mas se no haya también que el espectador vive en otro tiempo. Estoy Vive. pensando, por ejemplo, Uhum. yo asistí 11 hombres y un segredo. Uhum. A versión moderna y anterior, aquella, Uhum. aquella original. Aquella original Uhum. está feita con una cámara fixa y las cosas acontecen na frente, Descer na frente. ¿no? Y parece que a cenas, embora o roteiro seja o mesmo, todo seja o mesmo, Uhum. as cenas parecen mucho más devagar de aquellas que fueron 11 hombres y 11 hombres y un segredo agora, ¿no? Uhum. Eh, Talvez se filmasse do modo que se filmava naquela época, hoje talvez o diretor não poderia fazer sentido. O que você Uhum. acha? Quer dizer, Eu é acho que é porque. preciso que haja um espectador para É, que acompanhe isso também, não? isso. E aí eu vou até voltar no Deleuze, quando ele fala da questão que o tempo, o ritmo, né, das narrativas, o tempo do pensar, é um tempo que tem que acompanhar o tempo da evolução da humanidade, né? O pensar numa época, como ele fala, numa época grega, lá dos gregos falando em mitologia, é um pensar diferente do pensar hoje contemporâneo de uma cidade industrial e que vive com Uhum. uma tecnologia aí hoje online, né? Se o Deleuze estivesse aí agora, ele ia falar, não, o tempo já mudou de novo. Agora é o tempo do virtual, que agora tudo está no virtual, então é o tempo do virtual, né? Que a gente tem que acostumar a seguir. E aí eu faço uma ponte com a psicanálise, né? Quando começou a psicanálise, era aquelas sessões de horas e horas, né? Sí. Agora são 45 minutos de sessão, No, 50 en la minutos no época de máximo. Freud, en la época de Freud, un análisis eran 50 minutos por sesión durante toda semana, segunda, Toda terça, quarta, quinta semana. y É, sexta. então. Y algunos inclusive tenían duas sessões por dia. Imagina Uhum. hoje você ter duas sessões por dia durante 5 dias na semana. Eu acho que é complicado.
salvo Complicado. Hoje casos, você tem ¿no? uma sessão por semana e às vezes de 15 em 15 dias. Então, é interessante o efeito que produz, ou seja, o efeito Uhum, que produzia esse tipo, mas naquela época Freud entendia que uma análise durava entre 6 meses e 2 anos e meio. uhum, Então, havia uma ideia de tempo diferente, havia uma ideia de tempo de sintoma diferente, havia diferente. uma ideia de final de análise diferente. Agora, hoje é muito complicado você aguentar uma sessão todo dia, não? E às vezes Uhum, 2 sessões por dia, durante 6 meses, sem explodir, digamos assim, não? uhum. Me parece que, assim como mudou o tempo da psicanálise, mudou também o tempo no cinema. Talvez o Deleuze escreveria um volume 3, né, do Com estudo sobre certeza. cinema. Uhum. E diria até que ele faria um volume 4 falando do setting, que o setting mudou, Uhum. da psicanálise e do cinema, né? Porque Com certeza. eu tava lembrando hoje, eu até deixei aqui meio do gatilho, eu lembrei do texto do Félix Guattari, que escreveu tanto os trabalhos com o Deleuze, né? E o Guattari escreveu um texto chamado Divã do Pobre, que ele dizia Uhum. que o cinema era o divã do pobre. Aquelas pessoas que não tinham as condições econômicas ou sociais, porque às vezes moravam num lugar que não tinha psicanalista. Não, não é que nem hoje, toda esquina você tem um consultório de psicanálise, né? Não. Às vezes o cara tinha que viajar dias e dias para chegar num país que tivesse um psicanalista e olha lá, né? Porque na guerra, às vezes ele não podia ir, né, para o outro país. E aí Sim. o que sobrava era o cinema, né? Ele ia no cinema para fazer sessão de terapia, né? O cinema dialogava justamente com todos os sintomas que ele estava levando. Ele chegava lá e encontrava um sujeito na tela ali com os mesmos sintomas dele e dando algumas soluções para ele, né? De como resolver. Você está falando Então, disso e está me fazendo pensar na tragédia grega, não? Como o teatro trágico teatro grego grego funcionava, era uma psicanálise, né? Shakespeare funcionava. dizia isso, que o teatro inglês dele lá, o teatro shakespeariano, ele dizia isso, as pessoas iam elas não iam para ver histórias de guerra, elas iam para ver os seus problemas pessoais, né? Para se encontrar Claro, lá nos personagens. Tanto claro. que Hamlet saiu do Shakespeare e foi parar na mão do Freud, né? Freud foi fazer Ajá. análise do Hamlet, foi escrever um texto usando Hamlet, né? Ujú. E aí O e eu teatro. lembro, é, e eu vou lembrar só mais uma coisinha do Divã do Pobre, que ele fala, né, como mudou o setting, porque eu fiquei pensando nisso agora, né? O Divã do Pobre era a sala de cinema. Hoje a sala de cinema é a Netflix no quarto, Claro. na casa, ali na sala da casa. Então mudou também o setting de observação do filme. Então os filmes também não vão poder dialogar da mesma maneira com que eles dialogam dentro da sala de cinema, né? Então tem que criar uma linguagem que é uma linguagem direcionada à casa, né? Ao home, né? O home theater Muda, aí, né? muda o ambiente do teatro grego para o teatro moderno europeo. Muda ese Uhum, teatro moderno europeo a ópera. Estoy me lembrando que en uhum, Italia a ópera era de algún modo, eh, de algún modo tinha algum acesso até às classes trabalhadoras. Eu me lembro uhum, de meu avô ser admirador de ópera também. E era um trabalhador metalúrgico. Mas ele tinha uma tradição italiana que o vinculava com isso. Então, está o ambiente do teatro grego, que é o anfiteatro, o ambiente do teatro moderno europeu, o ambiente da sala de cinema e o ambiente hoje da sala de casa, com sofá e Netflix. uhum, No possível uma televisão de plasma, uma de 40 polegadas, uhum. alguma coisa assim, né, que todo mundo tenta até se empenhar para poder comprar muitas vezes. Então, muda o ambiente, muda o espectador e também mudam os conteúdos que são possíveis de serem passados aí, não? Uhum. É.
Ah, E, são, ah, e às vezes, uma coisa que eu achei interessante esses dias, eu estava vendo uma entrevista sobre alguns diretores que especializaram em Netflix. São diretores que eram diretores de cinema, desistiram do cinema e foram produzir material para Netflix. E aí eles falam de uma questão interessante, que a pausa, né? Aquela coisa. Quando que você sabe que uma sessão de terapia, por exemplo, está na hora de encerrar, dizer, ó, deu o nosso horário. E aí ele diz, agora nós temos horário para as coisas, de uma maneira que antigamente era diferente essa questão do horário. Hoje a questão do horário é mais, tem muito mais afazeres, né? Nós estamos cada vez mais se atolando de coisas. Então eles estão começando a escrever filmes que podem ser pausados. Não são filmes que se você pausar, você perde o ritmo do filme. Ele já é com um tempo, o tempo do filme é direcionado à pausa. Da pessoa poder uhum. assistir 10 minutos, pausar, amanhã eu volto, assisto o resto. Bom, também essa é a lógica um pouco do seriado, não? O seriado é Seriado. uma grande história que você pode ir pausando ou pode fazer uma maratona de Dona. seriado, passar a madrugada inteira assistindo, Uhum. não? Então, aí o roteirista tem um manejo bastante peculiar, digamos. Já não é mais o velho roteirista de Uhum. Hollywood da época de Ford, por exemplo, não? Com certeza. Muda. Inclusive, tem uma revisitação de um livro que é talvez a Bíblia dos roteiros, é um dos livros mais conhecidos para roteiristas, que é do escritor, né, Sid Field. Ele escreveu um manual de roteiro. E foi ¿Cómo se feito agora llama? uma manual de roteiro. ¿Y o E aí autores? foi Sid Field. Ele é um Ajá. roteirista de Hollywood, um grande escritor de livros para cinema. E foi feita uma releitura desse livro. Agora tem um manual de cinema para Netflix. Ah, manual de cinema para Netflix. Para Y, Netflix. Como escrever filmes para Netflix. para Netflix. Mas é porque aí muda isso que você dizia, o Muda tempo, a bastante o pausa. tempo, a estrutura muda, as narrativas mudam. E a parte psicanalítica muda muito, porque o foco começa a ter algumas diretrizes que não é mais aquele tempo do pensar, mas é um tempo agora de já dar respostas prontas, diretas. Então você vê o Uhum. filme, na metade do filme você já sabe o que o personagem sente, pensa, por que aconteceu aquilo, porque às vezes você não tem o tempo de assistir o resto, às vezes você tá ali, alguém já falou de uma outra série, aí você já corre para ver a outra série e depois você vai voltar para ver o resto do filme. Então eles vão criando uma estrutura que, se eu pegar a metade do filme em diante para assistir agora, eu vou lembrar do que eu vi antes, porque o filme vai recapitular. Uhum. Coisa que você não É, tinha num Pasolini, num Fellini, né? Se é, você perdesse uma cena, perdia o filme, né? perdi o filme. Com Pasolini acontece isso, não? Mas É. há uma outra estrutura de filme, me parece que aparece antes da época de Netflix, mas aparece com ingredientes, eu diria, do videoclipe, como você falou, que é Uhum. Peter Greenaway. Peter Greenaway aparece com outro tipo de estrutura cinematográfica, você não acha? Sim, é uma estrutura mais com foco na ação e no visual, né? Porque que é uma questão que a gente tem que até começar a pensar nessa abordagem. Se a gente vai falar de cinema e psicanálise, pensar que a psicanálise também vai ter que começar a entender que o mundo não é mais o mundo das palavras. Agora é o Aham. mundo da imagem, né? Nós estamos vivendo uma era das imagens, dos vídeos instantâneos. Agora tem esses aplicativos aí, essas redes sociais de vídeos, né? Tipo TikTok, essas que são vídeos rápidos, instantâneos, né? Para serem vistos em poucos segundos. E você já está vendo outro e vendo outro. E a mente está se adaptando a isso, né? A nova geração Uhum. aí, ela já está vindo com uma mente que é de imagens e também nesse fluxo que eu gosto de chamar de caleidoscópio, né? É um monte de imagem junto, é como se o inconsciente tivesse brincando com o consciente ali, ele está
constantemente jogando imagem no consciente. Não tem mais Mas, o tempo do sonho, é um tempo constante, né? mas ao mesmo tempo, parece como que conviven, ¿no? Pelo menos yo tome, por ejemplo, eh, eh, mesmo com a estrutura diferente Uhum. de Netflix, un director como Scorsese, con actores tradicionais como Robert De Niro, hacen un filme de 3 horas. Três E é um horas. dos filmes mais vistos da Netflix, não? Ou seja, passamos Uhum. desse TikTok de poucos Foi. minutos, poucos segundos, a um filme de 3 horas. E mesmo assim as pessoas veem isso, não? Bem, e eu vou lembrar de novo do que a gente estava falando lá do Tarkovsky, e lembrar também do Deleuze, da questão do tempo, porque parece que o tempo de 3 horas, lá atrás, num filme, se a gente pegasse lá um Vento Levou, esses grandes clássicos aí de horas e horas de filme, pegar lá Cidadão Kane, a gente via que passaram 3 horas, a gente sentia que o tempo era dilatado. Agora, as Uhum. 3 horas lá do Scorsese parece que passaram em 15, 20 minutos. É Ele verdade cria isso. uma narrativa que consome a nossa sensação de tempo, né? E é o que nós estamos Uhum. tendo hoje, eu acho que é uma das maiores angústias da contemporaneidade. Vira e mexe, a gente escuta a pessoa falar, nossa, hoje já é domingo, amanhã já é segunda. Nossa, o tempo está passando rápido, né? Uhum. Nossa, já A fazem veces, 5 meses que nós estamos de quarentena. então, isso foi uma coisa que ia falar, não? Eu já tinha falado com outros colegas. Na quarentena, no início, parecia que não íamos a nos entediar. Y ahora estamos, as pessoas que podemos estar dentro de casa y que podemos trabajar desde ahí, estamos en casa trabajando. Y los E otros mais, e mais, tentan, e trabalhando mais do que exactamente, estava fora de casa. y más lo que estaba, quien trabajaba en una empresa, en ambiente de escritorio, de servicios, y hoy puede hacer trabajo en casa, home office, no tengo horario para trabajar, acaba trabajando en horarios así totalmente esdrúxulos, porque a gente parece estar viviendo en otro ritmo también, ¿no? O Com espaço certeza. da casa muda como espaço de trabalho, se confunde o espaço de trabalho e o espaço da casa, e se confunde o trabalho que eu estou fazendo no computador com a outra tela que tenho aberto Netflix ou que tenho aberto um vídeo e com uma live que estou também vendo ao mesmo tempo. Parece Com que certeza. essa pluralidade de imagens vão mudando a percepção do tempo, não? Percepção do tempo, percepção do espaço. E essa percepção do tempo eu acho tão interessante fazer uma ponte com o cinema, né? Que essa percepção do tempo e do espaço, e como você falou, né? Ah, vai mudando o nosso espaço, a casa virou trabalho e trabalho virou casa no mesmo lugar. Eu vejo essa questão, né? Como que a gente tem que lidar com essa situação, porque antigamente existia, quando começou o cinema, principalmente na Europa, tinha o horário certo da sessão de cinema. Não era Exato. o dia inteiro passando filme na sala de cinema, não, tinha um horário. As pessoas saíam do trabalho e elas saíam ali das suas empresas que estavam trabalhando, saíam das empresas, eles iam para a sessão de cinema que começava meia hora exatamente depois que o sino do trabalho lá tocou. Depois que tocou a campainha para mandar o funcionário embora, meia hora depois que era o tempo deles chegarem na sala e entrarem. E era uma sessão única. Claro. E que terminava e a sala não abria. A sala ficava pelo menos uns 40 minutos a quase uma hora fechada depois que acabava o filme, porque eles ficavam conversando sobre o filme, discutindo o que eles tinham acabado de ver. Existia esse debate sobre o filme, né? Na sala de cinema. Hoje, havia todo um rito, então, não? Havia todo um rito diferente do rito de agora. O rito de agora é fazer pipoca de micro-ondas, pegar uma Coca-Cola ou água e sentar no sofá. Aqui alguém, Capelato Clínica, diz: o tempo cronológico se perde no tempo lógico. Em psicanálise há uma ideia de tempo lógico, não? Que é o tempo
do próprio percurso, o tempo da própria sessão, o tempo do sujeito, não? Que não é o tempo do relógio. Isso que muda, por exemplo, da clínica freudiana para a clínica lacaniana. Na época de Freud havia 50 minutos de sessão. E é a clássica caricatura de o tempo se esgotou. Enquanto que en el tiempo lacaniano, digamos así, en la clínica lacaniana, no, o tempo está pautado pelo corte e pela entrada em angústia, muitas vezes, do paciente, não? Parece que o tempo também muda em cinema, não? Muda bastante, né? Porque o tempo agora além do tempo da execução da obra, vamos dizer assim, dos conteúdos que estão lá no filme, que é o tempo né, esse tempo que está colocando aí, o tempo do sujeito, né? E aí o filme também tem que lidar com o tempo de cada sujeito que está vendo o filme, que são tempos diferentes, né? Então você tem todo um trabalho ali. Você tem também a questão de que, como eu estava falando, né, as pessoas iam lá às 6 horas da tarde ver um filme. E aquele período, aquele horário, o sujeito tinha acabado de trabalhar o dia todo, e aí ele ia lá, na sequência do trabalho, antes de ir para a casa dele, tomar banho e tudo mais. Ele já ia para a sessão e assistia, principalmente na Inglaterra, né? Principalmente na Inglaterra, aquele período da Revolução Industrial, saíam das indústrias e iam direto para o cinema. Hoje o filme é 3 horas da manhã, é 9 horas da manhã, é meio-dia. Você está almoçando, você bota, vou botar uma série lá, vou botar um filme para assistir. Então, ele muda, o tempo muda também no tempo, vamos dizer assim, que a pessoa está assistindo, né? Então, o que ela está fazendo vai começar a influenciar muito no como, porque você sentado numa sala de cinema, com todo aquele aparato da sala de cinema escura, vendo um filme numa tela gigante à sua frente, é diferente de você ver numa tela menor, deitado na cama, que é diferente de você ver almoçando na cozinha, com a televisão da sala ligada lá. É muito diferente. Muda a percepção. Eu gosto de falar muito isso, que muda a percepção, né? Claro, son experiencias estéticas completamente diferentes una de otra. Diferentes, né? Aquí Gabriel, sí, Gabriel está queriendo que recomiende algunos filmes con casos clínicos, como sintomas. ¿Qué que você acha, Igor? A gente pode fazer uma listinha de filmes que falam dos sintomas, né? E filmes que lidam com a psicanálise como narrativa do próprio filme, né? O personagem psicanalista. Então a gente tem, né? Como a gente estava falando lá do Freud Além da Alma, né? Que tem a próprio Freud ali, né? Tem vários filmes, tem o Annie Hall, né? Do Woody Allen, né? Que acho que é Noiva Neurótica, Noivo Nervoso, Noiva Neurótica, alguma coisa assim em português, né? E também lida com a questão da psicanálise, né? Tem a sessão de terapia, tem aquele filme Kramer versus Kramer, que está no tribunal, na justiça, mas tem o aparo psicanalítico ali, né? Do casal que está separando e tem um filho ali, né? Em comum, então tem que lidar com essa situação toda. E aí, pensando em filmes que lidam com os sintomas, mas que não precisamente tem um psicanalista na história, né? Mas a gente vai falar aí de, talvez, um dos mais importantes, que é o Precisamos Falar de Kevin. Eu acho que é o filme que reflete muitos sintomas ali, muita narrativa em torno do... O que você acha desse filme? Eu acho ele fantástico, porque ele mostra, ele vai pontuando os sintomas do Kevin, e principalmente, porque a história é em torno da mãe, né, os sintomas da mãe, sintomas do Kevin, sintomas da mãe, e vai buscando as causas, vai mostrando pra gente, ele vai fazendo um flashback das causas, né? Nós vamos entendendo as fases do desenvolvimento humano e onde que houveram as falhas ali, né? Ou os bloqueios. Precisamos falar de Kevin, sim. É um bom filme. Outro que eu gosto muito de citar, né? Eu tenho falado bastante em aula e nas lives,
que é os 7 minutos depois da meia-noite. Ah, acabé de ver ese. Que ¿Por eu qué você acho, gostou? assim, porque ele vai lidar com o tripé, né, do culpa, medo e raiva, e vai falar sobre o desejo humano, né? Eu acho a Ajá, frase mais importante do filme é quando o monstro fala para ele, né, sobre o desejo humano, né? pues Como lidar com o desejo humano, né? al mismo tiempo que una Ó, anticipación está haciendo una especie de desapego también. Es bien interesante ese filme, da para conversar. Vos com después, certeza. tengo un clásico que es Psicosis de Hitchcock, ¿no? Psicosis de Uhum, Hitchcock me parece que es. Mas aún de Polanski, estaban citando Polanski ahora. Bueno, aquí uhum, Lars von Trier, yo de Lars von Trier, hallo todos fantásticos. Eh, uhum, eh, mas o que eu queria falar é um de Polanski, de Redner, não sei como está traduzido em português, é um sujeito que aluga um uhum, quarto e a mulher que uhum. tinha alugado o quarto anteriormente se joga pela janela Assim, eu e, sei qual que é. e Uhum, ele acaba ocupando exatamente o mesmo lugar assim, da inquilina anterior. É uhum. muito bom esse filme de, É o de inquilino. Polanski. Alguém O escreveu aqui. Inquilino. Esse, o Sim. Inquilino. É, a, Exatamente. a Simone sugeriu Coringa, também foi sugerido Ordinary People. Tem Você vários, fez uma são análise do vários. Coringa, né? O que você Eu achou de fiz. Coringa? O Coringa, para mim, assim, o que eu até teve até uma. Foi interessante que quando eu fiz a live do Coringa e tiveram outras pessoas, cada um tinha um ponto de vista diferente, né? A minha visão, ela foi até um pouquinho na contramão do que eles. Porque estava todo mundo pontuando os fatos do filme, né? Como se fosse uma narrativa cronológica e num espaço do real. E eu já coloquei que não, né? Eu falei, o filme começa com ele falando de um delírio dele e termina com a agenda dele ali, mostrando o delírio dele. E Ajá, eu propus a ideia de que eu vi esse filme como se o filme se passasse na mente do Arthur, que é o Coringa lá. É como ajá. se tudo que aconteceu no filme é um delírio dele, tá na mente É um dele, delírio né? dele. Ah, Uma entendi. esquizofrenia, né? Ajá. E aí, quando você Boa começa a leitura. pegar os conceitos lá começa a buscar lá o Breuer, começa a buscar os autores que falaram sobre esquizofrenia e até mesmo Freud, você começa a encontrar todas as Claro. características que eles escreveram lá em 1900, você começa a encontrar no filme. É fantástico, né? Ajá. Ó, tá Aquí todo está. mundo chovendo Sí. filme aí. Acho que dá para ficar aí de quarentena por mais uns 2 anos, né? Ordinary People, Coringa, o Inquilino, o Gelo do Ralo, fantástico. O Gelo do Hum, Ralo, un filmazo. Boy Interrupted è un documentario, non so se você viu, muito sim, eu vi. interessante. Uhum, A Janela da Alma, A Melancolia, un libro o dinamarquês, Un método perigoso, que también es un poco a vida de Sabina Spielberg, junto certo. con Freud, Jung, Jung. né? Sí. Y David Lynch. ¿Qué você acha de David Lynch? Porque me parece que el mundo se divide entre los que aman David Lynch y los que odian E David os que eu Lynch. dei. Eh, Eu até brinquei isso uma vez. Eu tenho uma disciplina na Unicamp que a gente analisou o primeiro filme do David Lynch, que é o mais conturbado de todos. É um filme que, tipo, se você tiver que comer assistindo o filme, não coma, que você não aguenta. Que é o Eraserhead. E a gente analisou também o Veludo Azul, Blue Velvet, que é o mais psicanalítico de todos ali, né? O Veludo Azul é pura psicanálise, né? E, pues o, e aí eu falo que o que incomoda as pessoas, que elas não gostam, porque ele, tipo assim, ele pega aquela feridinha que numa sessão mais branda de psicanálise aparece, e ele vai lá e vai cavando, cavando, vai cutucando, parece que ele cutuca com um cutelo ali, ele vai cortando, 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 até chegar a ferida ficar exposta mesmo, né?
E a gente começa a se ver naquelas criaturas que aparecem nos filmes dele, aquelas personagens. Pega aquele personagem do Veludo Azul lá e, tipo, o cara tem todo o jogo, né, da psicótico, mas também tem um jogo de psicopatia, e ao mesmo tempo a gente se vê nas ações dele, né? Que incomoda muito, porque quantas pessoas começam a se enxergar ali, né? Uhum. Que é o que eu falo, que às vezes tem alguns filmes que a gente fala, nossa, esse filme é chatinho, e às vezes não é chato, é porque ele incomodou, e a hora que incomodou a gente parou de prestar atenção, né? Pois é. Aí alguém colocou aqui também que quem fala muito de David Lynch é Slavoj Žižek. Y Slavoj Žižek de fato escribe bastante. Parece que a psicanálise de Freud a Lacan, a referencia del teatro y a psicanálise dos anos 80 para frente, os anos 80, 90 e agora, a referência começa a ser o cinema. E um dos Cinema, né? representantes disso é o Zizek, não? Inclusive, e ele chega a citar filmes de cult, digamos assim, como é o caso de David Lynch. Me lembrei de David Lynch também porque tenho um amigo, eh, Marcus Gabriel, que é professor em Bonn, con quien conocí a Slavoj Žižek cuando moré en Bonn. Y para Marcus el mundo se dividía así, entre quien gustaba de David Lynch y quien no gustaba de David Lynch. Y él elevaba a Gianchi toda una teoría filosófica encima de eso, ¿no? Porque la filosofía también comenzó a tomar elementos, en los años 80, 90, comenzó a tomar elementos da psicanálise, perdón, do cinema, para poder pensar o que o Deleuze falava, não? Pensar em imagens, não apenas pensar com palavras, sino também pensar em imagens. Imagens. De alguma forma, a teoria das imagens, o estudo das imagens, depois se voltou mais para semiólogos, semiologistas como Roland Barthes, ou como Umberto Eco, mas fora Slavoj Žižek, assim, com filósofos mais conhecidos, é muito difícil encontrar pessoas que façam. Paul Virilio, numa época, fazia um trabalho sobre a imagem também. A que filósofos você recorre hoje para poder trabalhar cinema? Agamben, George Agamben. A George Agamben. George Agamben, ele escreveu vários textos sobre cinema, ele cita bastante o cinema e ele trabalhou no cinema, né? Ah, não sabia que ele trabalhou no cinema. Ele tá lá no Evangelho segundo São Mateus, né? Ah, não sabia disso. Ele tá lá, né? Ele fez uma ponta em um filme também do Fellini, um outro filme do Fellini, ele faz uma ponta, né? Então ele tinha esse contato, né? Ele gostava muito e gosta, né, até hoje muito de cinema, e ele cita bastante. Recentemente teve uma live dele, eu cheguei a ver a gravação da live e até legendaram já para o português, dá para a gente procurar aí. Ele trazia justamente, até estão comentando aqui, né, do acesso ao recalcado, né, como o David Lynch pretende, que é o valor terapêutico do cinema. E o Agamben, ele vai falar, né, que o cinema, ele acessa aquilo que nós não temos coragem de acessar. E ele nos permite esse acesso, né? Às vezes de uma forma chocante, mas às vezes de uma leveza. E aí ele cita alguns filmes que são filmes brandos, leves. Ele fala até de filmes contemporâneos, esses romancezinhos de Sessão da Tarde. Esses filmes de Sessão da Tarde, que às vezes eles parecem simples. E ele fala, por exemplo... Ele vai falar da Julia Roberts lá com o Richard Gere, Uma Linda Mulher, que parece um filme bobinho, mas que acessa tanta coisa do nosso inconsciente, tanta coisa ligada ao desejo. E é um filósofo falando, né? De desejo, de acesso. Esses filmes, supostamente, entre aspas, bobinhos, assim, me lembram os filmes que fazia Marilyn Monroe.
Parece que o sim. roteirista, o pecado mora ao lado. O roteirista é um psicanalista, É, praticamente, né? aquilo, não? Uhum, com Os homens a certeza. preferem loiras, também é outro, parece que pegaram um manual de Uhum, psicanálise e fizeram o roteiro disso. inteiro. Mas voltando ao de Agamben, que texto de Agamben você recomendaria para alguém que está interessado nesse vínculo entre, entre filosofia e cinema? Quais são os textos de Agamben que você recomenda? Eu acredito que seria interessante começar lendo, né? Tem o livro dele sobre o gesto, que aí dá para Ajá, entender um pouco da persona dentro do cinema, né? Então, esse livro dele do gesto, o gosto também é um livro muito importante dele, que vai citar alguma coisa. E ele tem vários ensaios que foram publicados pela Autêntica, que agora estão saindo naqueles compilados, aqueles organizados da editora Autêntica, mas que saíram em revistas. Ele escreveu muito para revistas, né? Então, esses são textos de revista. A editora Autêntica tem aquela coleção que tem o Pensar a Imagem e outros livros que são compilados, né, de vários textos de autores, e ali tem vários textos interessantes. E tem o Notas sobre o Gesto dele, que é ajá. um dos textos mais importantes, porque ali ele começa falando da literatura, passa pelo teatro e termina no cinema. E ele faz a ponte entre essa transição que era o homem literário para o homem do dramatúrgico para o homem cinematográfico. Né? Aqui estão falando de Persona, de Bergman, que retrata o Uhum, emudecimento. Persona é um belo uhum. filme. Eu também uma vez E o comentei Bergman, isso. o Bergman, eu li ali o Persona do Bergman, me fez lembrar de outro sujeito que é uma espécie de Bergman, que é o Buñuel, né? Claro. Ah, tinham Buñuel, que citado fez o Cão Andaluz antes. Tinham Andaluz, citado. mas eu pensei no Buñuel, naquele filme que ele tanto o Estranho Charme da Burguesia, quanto aqueles outros dois filmes que ele faz na sequência, e aí Buñuel, que agora me fugiu um pouco o nome do filme, estou pensando no nome original, né? Mas o Buñuel tem um filme que tem uma personagem que é vivida por duas atrizes. É uma personagem, mas são duas atrizes interpretando a mesma personagem. E aí é interessante porque tem a ver com esse jogo da persona que está lá no Bergman, né? Ajá. Ujú. Os filmes de Buñuel me parecían especie de sonhos também, ¿no? Trabalhados Também. na estrutura do sonho. ¿Eh? Outro dia tentava pensar isso, ¿no? Como há filmes como A Rosa Púrpura do Cairo, que tem a estrutura do sonho e aparece a revelação do desejo. E depois estava pensando nos filmes de terror. O filme de Uhum. terror não tem a estrutura do sonho, tem a estrutura do pesadelo. E no pesadelo não se manifesta, não é a realização do desejo, como dizia Freud, sino o gozo de um grande outro, que goza a partir da agonia da vítima, não? Uhum. E depois tentava ver como também nos filmes de suspense também há uma Uhum. estrutura onde há uma relação entre o sujeito e um grande outro que mantém uma certa tensão, uma certa excitação sexual, poderíamos dizer assim, que tem às vezes um desfecho favorável ou desfavorável para o sujeito aí também, não? Uhum. O do filme de terror eu costumo muito ver a relação que tem desse pesadelo como uma relação do desejo perverso, né? Eu Então, costumo dizer. O sujeito ali, ele se mostra, ali ele se mostra perverso, né? Toda a perversão dele que tá ali censurada, né? Toda a perversão ali que está retida começa a aparecer, né? de algum modo se revela na tela, isso que você disse, a perversão que está contida se revela na tela. Se revela na tela, né? É, E aí a mas gente aí vê personagens. depende da identificação. Ele pode se revelar, ele pode se identificar com o, com
o sujeito que é ameaçador ou com ameaçado, Tô na ameaçado. posição de uma posição masoquista ou de uma posição sádica Sádico. também. Que Também. bom, seria difícil distinguir a relação Uhum. sadomasoquista, porque aparece na estrutura, mas é interessante como ver por que, que a gente tem medo em um filme de terror, Uhum. porque de algum modo se identifica com a vítima desse terror. Né? Ou às E vezes ao tem ser, medo porque identifica com o perverso é, ali, né? E aí a gente mas aí se já, sente medo de é, nós mesmos, né? então, mas aí é outro tipo de medo. É, Uhum. é um medo que talvez seja angustiante e Angustiante, com diante de um certeza. desejo perverso, como você disse, não? Uhum. Que filmes de terror você recomenda? Bom, eu não sou muito fã do filme da linguagem do terror, assim, mas assim, até vou fazer um parênteses antes, né? Esses dias eu recebi um memezinho que eu achei fantástico, né? Falando do filme do Spielberg, o Tubarão. Falando, o Ajá. Tubarão é um filme sobre pessoas que foram para a praia, lotaram a praia, se acumularam, fizeram a aglomeração, mesmo sabendo que estava proibido ir. E é tão contemporâneo, né? Que é tão contemporâneo, é tão atual, que eu achei Es verdad. fantástico, né? E aí eu pensando nisso, assim, ó, alguém citou aqui o filme que eu ia falar, A Cela. Eu ia falar da Cela, alguém falou. Mas tem um Ajá. filme que eu aprendi, assim, eu descobri esse filme e aprendi a ler esse filme a partir da psicanálise com o professor Bocara. Foi lá em 2005 que ele deu uma disciplina com um filme chamado O Cubo. É uma Ah, série de sí, filmes, né? Mas sí. ele trabalhou com o primeiro que foi produzido, né, que é o Cubo, que depois fizeram o Cubo Zero para contar a origem do Cubo, né? Mas o filme O Cubo, ele lida com uma relação psicológica das pessoas ali. Assim, ele assusta mais, não pelo terror do que está acontecendo lá, mas pelo terror psicológico mesmo, né? Claro, claro. De ver como cada um começa a reagir, né? E ele é uma espécie de um Big Brother ali, ele antecipou, né, os Big Brothers da vida aí, porque quando ele foi escrito, esse filme foi escrito, o roteiro dele foi escrito muito antes que era para um filme, né? Para um livro, Mm. desculpa. Foi escrito para um livro, aí o escritor lá achou tão fantástico que resolveu levar para o cinema, que ele achou Y, que aquilo funcionaria melhor em imagem. E ele foi escrito numa época que nem se pensava nesses reality shows, nessa coisa de confinamento de pessoas ali que vão disputar uma com as outras. Igor, vamos ter que cortar para que você salve o vídeo, porque já estamos Uhum. terminando. Já Então estamos, vamos temos três interromper. minutos. E a gente pode fazer. Ah, faltam 3 minutos ainda? Três Você tem minutos. aí. Ah, tá bom, tá Tem, bom. mas eu Porque, acho que ele já vai. Daqui a pouco ele já vai dar um aviso aqui. é, porque assim você consegue fechar, salvar e aí me passa para a Uhum, gente colocar. Eu acho que seria interessante a sequência dessa conversa, porque a gente não uhum. se conhecia ainda, ainda não tínhamos falado de cinema, filosofia Tema, e psicanálise, é a primeira vez que a gente se encontra. Eu acho que vale a pena voltar a dá retomar, continuidade, com certeza. dar continuidade à conversa Verdade. na, E eu na acho que próxima legal semana. pra gente fechar, a gente podia cada um de nós agora então dar uma frase, né? Eu acho que a minha frase, para fechar, seria, né, que nós estamos nos filmes. Estamos Fecharia nos com essa filmes. frase. Ah, então eu fecho com a sua, então. Eu fecho com sua frase. Então. Ah, que bom. Bom, um Muito abraço, bom. então. Até a próxima. Até.